Já Eu tá posso gravando. Você faz? Tá, Não, Lucas? não dói, eu faço. Não, Tudo não dói. Nem precisa tomar remédio. Não. Então vamos lá. Vamos lá. Do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos ler a lição número 1 do livro. Saúda teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma benção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Vamos lá. Jesus amado, Pai querido, estamos nós reunidos mais uma vez para o nosso Jesus amado, diário, eu sentir a tua presença. As questões de alegria, satisfação, e todos os mundos, que vivemos paz, saúde, possamos de muito depois temos como transmitir alguma coisa pessoas, aqueles que não podemos chegar, mesmo aqueles que não chegaram, estejam sendo. Fica com Deus. E assim se faz. Graças Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos estudando o livro Libertação, certo? Sim. Tá? É o último estudo do ano, né? Nós paramos no capítulo 5, né? No livro velho, página 83. Tá? No novo é 87. O novo está correndo muito. No capítulo Então, 6, né? Isso é terrível. Capítulo Pois é. 6. É 6 Observação. O capítulo 6. Começou no que dia eu... 6 Tá de certo, 12. tá certo. Observações e novidades. Que novidade. Tá certo, eu errei. É só para falar que esse capítulo 6 começou com o Google falando sobre essa integração entre nós, encarnados e desencarnados, né? Está falando sobre os... Né? Começa falando também sobre alguns métodos que eles que utilizam e começou ele mostrar, né? Como sempre ele fala, e depois vem um exemplo, tá? De uma senhora desencarnada influenciando uma encarnada, né? Querendo se vingar do marido da encarnada. E esse marido entrou para o espiritismo e ela, tá maluca, não deixa ele em paz e tal, faz isso, faz aquilo, né? Dando instruções para né? Para tumultuar a vida do indivíduo, né? E nós estamos nesse momento aí, vai estar falando, tá mostrando mais um travessão aqui, que é ela falando sobre, né, como ela deve agir,
ensinando técnicas. É interessante isso, né? Então vamos lá. As duas conversando, uma encarnada, uma desencarnada, repetindo, tá? Aí a desencarnada querendo influenciar de qualquer maneira a encarnada para prejudicar o marido dela, tá? Então é isso aí. Começamos assim hoje. Vamos lá. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos a aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Devolva serviço eficiente e não desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim e com as forças de insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Então, olha, o conselho dela é muito legal, né? Muito bom, né? Fere o cara, não dá já, tempo. Cara, hein? como não bastasse a situação, né? Ainda chega mais uma para atrapalhar. Fira-o devagarinho, parece torturadora, né? De verdade, Marque, daquela da Idade Média. Fira-o devagarinho. Exatamente. marque em cima, não dê espaço. Né? E outros, os amigos também estão falando aqui, né? Corra com os apóstolos improvisados. Isso é amigo também, vai todo o grupo do cara, né? Ou seja, o cara não vai ter sossego, coitado, hein? Nossa Senhora. E aí? Né? São técnicas, né? São técnicas. Mas a conversa vai continuar e nós vamos ver, né, o Google falando alguma coisa. Como a gente pode, qualquer um de nós pode, né, se livrar disso. Não é fácil, mas há um meio mais tranquilo de se livrar disso. Repetindo, não é fácil. Vamos lá? Boquiaberto, com o que me era dado perceber, reparei que a entidade, astuta e vingativa, envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. É um filme, desenho animado do Mowgli. O Ah, Mowgli é uma sei. serpente, não é? Aí fica Aham. assim, o olho cresce, diminui, o Mowgli, né? Entra nesse efeito hipnótico, né? Sugestivo, né? Mais ou menos isso aí que está acontecendo, porque os fluidos dela estão, né? Ela tem assim, uma certa ascendência, né? Não vou falar moral, né? Moral não é, né? Uma ascendência sobre a outra, né? Ela envolve, né? Vamos lá. Enderecei o olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo, de alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer. Não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes periclitarão. Só que o negócio, né, é forte, né? Ela vai viver numa dúvida constante, numa incerteza e atacando o marido, né?
E o que está falando aqui no final, né? Suas conquistas incipientes, ou seja, o que o marido está tentando conquistar ainda não está nele, né? Ainda não é o suficiente para combater isso e tentar ter paz, ter paciência, tolerância, tranquilidade para, né? E periclitarão, ou seja, o negócio ainda cai, né? Isso é o que está falando aí, é normal, né? Infelizmente. É devido a isso que há tantas separações, né? Tantas brigas, tantas confusões, tantos feminicídios, aí vai por diante, né? É um, geralmente esses processos obsessivos estão em todos esses casos, né? Quando a gente abre a brecha e começa, né, a tomar certas atitudes, eles entram junto, bem junto, né? Nós temos amigos do outro lado, temos, mas temos que não são muito amigos da gente, não, viu? Parece que não gostam da gente. E se aproveitam, né? Infelizmente é assim mesmo. E, conforme fala o Google, né? Apresenta milhões de casos. Milhões. Ok? Sim. Como se libertaria de semelhante inimiga? Olha aí, Perguntou a ela. pergunta, né? A nossa pergunta. Vamos lá, né? Perguntou Eloy interessado. Mantendo-se no padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem, com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando as fontes sublimes da vida, e ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em Olha todos só, os... tem uma palavrinha aqui, né? Melhoraria intensamente os seus princípios mentais. Porque essa pessoa já está moralizada, mas nesse processo de moralização, onde vai começar? Nesses princípios mentais, essas mudanças de atitude. Mas isso não significa que isso já está enraizado. Mas é aí que começa a luta. É aí que começa a nossa luta. Que aí quando a gente começa a mudar né, o pensamento, a mudar as ações, mudar as atitudes, mudar as ideias, aí que o ataque obsessivo se massificam. Né? Eles não vão abandonar mole o negócio, não. Isso que a gente fala, né? É fácil na teoria, mas é difícil pra caramba. Então tem que se manter firme nisso aí, muito firme. É o que fala aqui, né? A gente começa a emitir raios transformadores e construtivos. Isso vai desagradar essa turma. Ou eles vão me seguir, melhorar, ou eles vão, num determinado momento, se afastar, não significa que não vão ficar à espreita, tá? Mas se demorar muito, eles podem desistir. Ok, gente? Ok. Certo? Sem dúvida que é assim mesmo. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Aí. Expedimos. Não, legal isso aí, né? Nós podemos modificar. O mais fraco hoje, amanhã pode ficar. É essa mudança aí. Esses princípios mentais, mudá-los, né? Agora, essa coisa aqui que ele fala aqui, eu achei muito também interessante, né? Nós somos satélites uns dos outros. Aí ele vai falar aqui agora sobre a questão da gente emitir e receber o tempo todo um do outro, tá? E eu estava vendo uma palestra aí de não lembro, que ele falou que é uma coisa. Infelizmente, nesse momento da Terra, nesse momento que nós passamos, nós realmente estamos, né, nessas emissões acharcados no mal. É a grande dificuldade nossa, de todos nós, de tentar
Eu sei que nós estamos todos, né, no chiqueirinho do mal no momento, viu, Conselho? Chiqueirinho do mal. O chiqueirinho não está só sujo, não. Está além Né? de sujeira. Está no mal. Tá difícil, né? Está complicado. Afênia, onde é que ficam os mentores nessa história toda? O mentor do marido, o mentor da esposa, o mentor da, da cobrinha lá do Mogli, né? Onde é que estão os mentores nessa hora, Os os mentores três? estão ajudando, mas quem disse que às vezes a gente quer receber a ajuda, que a gente quer. Né? Ah, ó, me olhou de cara feia por quê? Aí começa, entendeu bem? Às vezes é o marido da esposa. E uma coisinha à toa, o pau começa a quebrar do nada. Aí os mentores estão lá, calma, 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 a gente não quer ficar em paz. Não, o processo está todo em nós. Agora, quando a gente realmente acalma e pensa, não, vou ter paciência, vou me segurar, pode ter certeza que eles estão juntos, é isso mesmo, calma, tranquilo, né? Dá um passo na gente, que a gente está receptível, né? Tá aí, eles estão do nosso lado. Só que eles não podem fazer milagres, nem podem, né, nos obrigar a nada. Os obsessores tentam nos obrigar a certas coisas, tá? Eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, mas os mentores respeitam. Respeitam, porque se nós já abrimos mão do nosso livre-arbítrio para os obsessores, nós precisamos passar por essa experiência, fazer uma próxima, não abrir mais mão. Termos firmes nas nossas decisões, nas nossas atitudes, decisões, tudo mais. Deu para entender? Eu estou entendendo o que você está falando, é porque eu fico pensando assim, aí destrói o casamento, É. mesmo que o marido, né, tipo, deixa para lá, né, ligue o botãozinho do mudo, né, não vou falar nada, deixa ela falar sozinha até cansar. Mas ela está sendo influenciada de qualquer forma e vai continuar sendo influenciada. Mesmo que ele não saia do casamento, de um jeito ou de outro, ela vai acabar com esse casamento, vai acabar com esse relacionamento. Ou, ou ela, uma hora, vai pensar, poxa, tem alguma coisa errada. Deu bem? Vai pensar, tem alguma coisa errada. Poxa, eu estou enchendo o saco dele, ele não está esquentando comigo. O que será que ele, né? O que é que está acontecendo? Aí vai começar a se interessar nele, por outra forma. Aí começa já a abrir para os mentores aconselhar. Não, seja como ele, faça como ele, mude também. Tá, Entendeu? E uma hora ela mesmo também vai mudar. Agora, se não mudar, minha filha, o sofrimento pior para ela, né? No livro Ação e Reação, que futuramente nós vamos estudar, né? Eu tenho o caso do Marcelo, da Marcela e do Ildeu. É mais ou menos isso aí que você perguntou, tá? E eu, o mentor lá ainda falo com o Silas, falo, ó, eles vão se separar. E a partir desse momento, como a Marcela não queria separar, aguentou tudo, calado na boa, e ele vai sair fora, tudo que acontecer com a Marcela e os filhos está registrado na conta dele, tá? Tudo, tudo. Se a garota se prostituir, filho virar bandido, a Marcela também, tudo vai para o registro dele, tá? Elas, logicamente, têm livre-arbítrio, se fizerem coisas erradas, vão ter uma responsabilidade, mas o agravante vai para ele, entendeu? tá Tá? certo. O Entendi. agravante vai para ele. Quando a pessoa não quer, né? Vai acontecer, infelizmente. Mas, né, a dívida com o universo fica. Vamos lá? Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matiz de sufocantes males, matriz.
Aí está a resposta para Consuelo do mentor. Porque o mentor está lá para ajudar. Mas como está aqui, ó. Como é muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A Impossível. pessoa que quer continuar no erro, eles não conseguem. Não existe milagre, né? E outra coisa que fala aqui, né? Motivo. A ignorância é rebeldia. Tá? A ignorância realmente é um grande motivo. E principalmente no caso dela, que ela está vendo o marido que entrou lá para a doutrina espírita, ela não quer, nem se interessa em ver o que ele está fazendo lá. Né? Essa mulher aqui. E a outra considerando, para com isso, não deixa ele lá não, tira ele, né? E, quer dizer, isso é mais pura ignorância que rebeldia. Rebeldia já não é ignorância. Rebeldia a pessoa já sabe, mas não quer também. Não quer, não me interessa. Não, já fiz tudo aí, mas não me interessa. E aí? E a gente vê o tempo todo no nosso dia a dia, nós, nossos amigos, familiares, todo mundo. Sempre tem alguém que é um rebelde em relação a algo. Tá? O comilão quer parar de comer. O exemplo horrível que foi arrumar agora, né? Né? O pessoal aí que está indo lá ver a Ivete Sangalo não quer deixar de ir, né? Vai na chuva, no sufoco, mas vai. Né? Vamos lá. Cada comparação que ele faz. As músicas estão aí, vamos lá. Olha só, cada comparação que tu faz que é impressionante. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Na hora, né? Ligado na alma. Ali só, né? Tá ali, o parasita, né? Mas só que os seus pensamentos, né? Totalmente também obscuros, né? Vai influenciar muito aquele que encontra está, né? Tá, entre aspas, grudado, né? Tá falando aqui, né? Pareciam ligados, né? Ligados. Agora uma coisa, não lembrou de nada aí não, Elisa? Do Nada? ovoide? Do ovoide? Tá Da lembrando? Beth? Da Beth. Ovoide, Afrano, ovoide. Ovoide. Me lembrei dela várias vezes lendo esse livro Mas aqui. o ovoide desperta muita curiosidade, sabia? Porque as pessoas Sim. ficam tentando imaginar como seria um ovoide. Né? Eu acho que deve ser semelhante a um óvulo quando está fecundado em movimento. Deve ser alguma coisa desse gênero. Digamos que por um acaso eu estou olhando ali para um mamão ali, né? Um mamão papaya. Aqui na minha frente. Só que um pouquinho menos, né? Que o mamão é muito bicudo, né? O menos bicudo, mais ovoide, né? E ali nós temos ali um ser humano. É. Um ser humano. Por isso Uma que eu falei do situação, óvulo, que o óvulo né? se movimenta o tempo todo. Horrível, horrível isso, né? Eu não achei meu livro, viu, Elisa, do Ícaro Redimido, não achei. Está em algum lugar por aqui, está em casa, vamos tentar. Tá, porque eu já li há muito tempo, já devolvi há muito tempo também. Lá no Ícaro Redimido que tem um capítulo só para falar sobre o ovoide e as estufas, né? É muito interessante. Nossa, se Beth ler esse livro, ela ia ficar mais impressionada. Fixei demoradamente o quadro com a perquisição do laboratorista diante de formas desconhecidas.
grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que imantadas as irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me fora e até ali permitido observar. Por quê? Ali já entra num assunto um pouco mais pesado, né? O que é que ele estava acostumado? Né? Avenida Brasil, Avenida Atlântida, né? do Sul Costa, né? Ponte Rio-Niterói. Ele nunca tinha entrado na favela da Maré, no Complexo do Alemão, lá no Chapadão. Agora ele está começando a entrar. Isso é um exemplo grosseiro, só para a gente entender. Mas a vida nesse lugar que ele está, nessas zonas abismais, tem muitas coisas que realmente é difícil até da gente acreditar. Essa é a grande realidade. E é isso que você falou. Como é que a gente vai imaginar isso, ali? Isso não é uma coisa normal. E isso existe aos milhões também, tá, gente? Não é um, nem dois, tem meia dúzia de ovoides ali, não. Vamos explicar mais ou menos aqui essa questão dos ovoides. E lá na frente, tá? Não vou falar muito não, a comercialização disso, tá? Lá na frente a gente vai ver isso. Comercialização. Se torna um negócio. Tá? Como é que fala? Aquele sistema de trocas. Se falando em termos de espíritos que reencarnam sobre a Terra, é extremamente compreensivo. Porque tudo aqui vira troca, tudo aqui vira golpe, tudo aqui vira... Entendeu? É impressionante, né? É impressionante como é que, né? As mentes, né? Nós, que já passamos por isso, e é uma coisa que a gente fala aqui, hoje, a gente vê muita coisa que não é normal e a gente já banalizou muita coisa que infelizmente acontece no nosso dia a dia, que eu estou falando. E quando a gente pensa mesmo, espera aí, está tudo errado, está totalmente errado. Coisas mínimas do dia a dia, né? Como furar uma fila, no ônibus o cara não dá o lugar para uma grávida, para um idoso, etc. Tem várias, um monte de coisinhas que são banalizadas. E se a gente for anotar o nosso dia a dia, a gente vai notar várias vezes o motoqueiro sem capacete, andando na contramão, o carro avançando no sinal, né? Querendo correr numa rua, tipo aqui, por exemplo, aqui a Rua Quito. A Rua Quito é para andar 40 quilômetros por hora. Tem gente passando aí 80, 90, 100. Então são coisas que já estão banalizadas, mas que na realidade estão erradas. Estão muito erradas mesmo, né? E outros assuntos mais. Estou falando de um mínimo. A gente vê agora que, poxa, eu vejo às vezes o cara dirigindo caminhão para almoçar e tomar uma cerveja durante o almoço. Vejo sempre. Quando eu paro em posto na estrada para almoçar, eu estou tomando água mineral. O cara que está com a carreta lá, lotada de ferro, de ar, sei lá, está tomando uma cervejinha. E o reflexo. Mas isso está banalizado. E é isso que nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Né? Aquele negócio, né? Todo mundo faz. Eu nunca dá errado até o dia que... Dá errado. Né? Mas às vezes você vê o negócio da cerveja, às vezes é cerveja sem álcool. A Fran, eu não acredito que uma pessoa carregando uma carreta dessas vai beber. Eu acho sim, até pela vida dela mesmo. Você não acredita? Eu não vou citar nomes. Mas eles usam cocaína, eles usam um monte de coisa. Isso.
É verdade, a cocaína eu já ouvi falar. É, verdade. O controle eu trabalho, no meu lance que eu trabalho, eu recebo carreteiro, caminhoneiro, tudo muito infelizmente, na papo, né? Mas doidões. Né? E aí? E adianta eu falar alguma coisa? A única coisa que às vezes eu falo, rapaz, abre teu olho, cara, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Nunca falei, para com isso. Pelo amor de Deus, arruma um inimigo. Eles não vão entender. Então, a única coisa que eu falo, então, cara, vai devagar. Deixa para depois que você estiver lá na rua, em casa, à noite e tal, vai devagar. É a única coisa que eu falo às vezes não falo é nada. Então, são coisas que estão banalizadas. É errado, né? Eu também devo ter meu monte de erro que eu faço, que para mim, né, eu tenho certeza que, né, mas eu não reparo mais. Então, aí entra nesse lance que a Elisa falou, nós somos capazes de tudo. Comercializar o void. Não é vender o mamão que eu falei ali, não é diferente, né? Mas para que isso? Eu não estou entendendo como Ah, Não, assim. espera chegar lá, espera chegar lá. vou dar Ah, spoiler aí. É spoiler, senão você vai dar Você vai spoiler, espera entender. chegar lá. Ah, a gente vai chegar lá. Bom, o André Luiz agora tá. Que isso, gente? O que é que tá havendo aqui? Já imaginou a gente também, sem ter ideia? Nós já temos um livro aqui que está nos ensinando. Mas supondo, né, que há muitos espíritas que não gostam muito de ler, e são poucos, aliás, né, Elisa? Raros. A maioria acha que estudar não é importante, conhecer não é importante. Você lendo e praticando aprende tudo. Não é bem assim, né? O Machado dava aquelas aulas dele, ficava todo mundo boiando, né? Era questão de não ler. E olha, uma coisa, eu convivia muito com o Machado, né? Machado lia muito. Machado devorava livros, Eu sabe? imagino, pelo que Devorava ele falava. livros. Ele falava assim, acabei de ler tal livro, li tal livro, li tal livro. Eu ficava assim, cara, ele lê muito rápido. Ele devorava livros. Exatamente. Ele era rápido no gatilho, eu sabe? gostava muito das palestras dele. Pois é. Então, mas o Machado é isso aí. A maioria achava que ele estava falando difícil, querendo aparecer, né? Que ninguém estava entendendo patavina nenhuma, lógico. Uma vez Não eu me lembro que ele estudava. deu várias aulas sobre o livro Ação e Reação, me lembro disso. Né? Quem já tinha lido o livro estava entendendo tudo. Agora, quem não leu, não entende. Ué. Como é que você vai entender um assunto que. E está lá o livro, está todo mundo lendo. Né? A vida no mundo espiritual, sério, André Luiz. É um mínimo. É um mínimo. E olha, nós estamos aqui e estamos vendo que o assunto, todo dia tem um assunto diferente. É, Não repete. Não é impressionante isso? O Marco Aurélio, que é um especialista em André Luiz, até falou, Afrânio, eu estava pensando numa coisa, o que é? Eu estou pensando em pegar tema por tema na série André Luiz para a gente trabalhar. O que é que tu acha? Eu falei, pô, Marcelo, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Mas depois eu não sei porque, até lá, tá, que é um grupo que estuda muito, algumas pessoas né, puxavam o tapete, davam para trás. O Evolução em 2 Mundos, nós paramos de estudar no capítulo 11. é porque Capítulo é 11 parou. difícil, né? Exige que você tenha um pouquinho de conhecimento, participe intensamente. Porque quando a coisa começa a aprofundar e ficar difícil, muita gente pula fora, entendeu? Tá. O pessoal quer ficar só na superfície. O pessoal não É. quer mergulhar, né? Eu vejo assim, eu emprestei, minha mãe já tinha lido Nosso Lar várias vezes. Aí ela viu o filme Mensageiro, né? Aí eu falei para ela, vou trazer o livro para você ler. Aí ela, o livro é diferente do filme, ficou muito presa no filme. Falei, mas lê o livro assim mesmo que você vai gostar do livro. Porque você viu o filme, você vai entender coisas do livro, né? E o livro vai te ajudar a entender coisas do filme. Aí ela leu. Eu falei assim, bom, agora acabou de ler o Mensageiro, vou trazer o Missionário da Luz, que é a sequência.
Meu filho, ela não está conseguindo passar do 3º capítulo. Tá Do bom para você? Mercenários? É. Só o capítulo 2, que é a Epífise, é um capítulo complicado, realmente. Aí Né? para mim, assim, esse livro é muito chato. Não estou conseguindo, eu nem sei qual que vou levar para ela. Nem sei. Entre a Porque, Terra e o Céu é um livro mais fácil. porque, O Vida Continua. porque como ela não gostou, pô, Evolução dos Mundos, ela não vai entender nunca. O Ação e Reação também. O Ação e Reação pode ser. Mas Evolução dos Mundos ela não vai entender, não. Uhum. E mecanismo no domínio da mediunidade. E mecanismo da mediunidade, nem pensar. Nem pensar nisso. Pô, Né? e no mundo maior? Não adianta levar no mundo maior para ela. Ela não vai conseguir entender. Porque ela está Parece que muito ela tá, presa em historinha. vai falar, esse cara tá chamando todo mundo de doido. Eu não sou, não. Rasga o livro. Ela vai dizer que estou chamando ela de maluca. Vou rasgar o livro. Ai. É isso Eu vou mesmo. levar o Entre a Terra e o Céu para ela ler. Isso aí. Voltou o seu Roberto. Bom, Vamos lá, Vamos lá, Elisa. O seu Roberto, você internet aqui. voltou, mas não saiu do lugar, não, hein? Não saiu do lugar, não. Fica Não, tranquilo. a internet aqui está horrível ultimamente. Meu Deus. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto e evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviço de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Consuelo, você já ouviu falar? Já. Tá? Eu ouvi falar. Então É é isso quando aí, você né? passa, Uhum. é quando você conseguiu uma evolução maior, né? Não é isso? Uhum. Essa segunda morte? São 3, são mais ou menos 3 itens, né? Esse é um, né? Tá? Esse mesmo. O Asclepios, por exemplo, não tem mais forma, de acordo com o que fala no livro Obreiros da É, Vida Eterna, é como se né? é como uma luz, né? Se tornasse É, uma luz, entre aspas, né? é, Perde a Tipo não, forma. perdendo parte dos corpos mais densos. Mais densos, é. já perdeu, né, digamos, até o quarto corpo, digamos assim, É. né? Bom, então vamos lá. O que é a segunda morte? Aí o André Luiz vai falar, não, eu entendo, sei de tudo. Vamos lá. Esse André Sim, Luiz tem que... acentuei. Tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista. Só um instantinho, Quando? Edith. Só um instantinho. Consuelo, tarefa reencarnacionista. É outro papo também. Porque quando a gente vai reencarnar, tá? O Afrânio é Afrânio. Desencarnei e continua Afrânio. Mas quando eu for reencarnar de novo, de acordo com a família que eu for, o local que eu for, né? Vai ter um monte de hereditariedade, tá? Vai haver muitas mudanças que esse corpo aqui, né? Supor que eu vá nascer negro, por exemplo, né? E vai mudar muitas coisas. E o que vai acontecer? Está explicando nas folhinhas que estão aí, tá? Daqui a pouco nós vamos ler. Eu vou dar só um exemplo do Missionário da Luz. E fala também no Caminho da Luz. Quando nós somos gerados, que é a fecundação, né, do óvulo, o espermatozoide e tal, começa ali um processo de que nós vamos passar por todas as formas que nós já passamos aqui no planeta, no plano terrestre. Nós vamos começar pela ameba, a ranzinha, o peixinho, isso de forma rápida, de horas, ou segundos, ou minutos, para chegar a um determinado momento, estar com a forma humana. Então vamos ler daqui a pouco, né? Se der tempo. Não deve ser para segunda que vem. Então, o que acontece? Esse perispírito que o Afrânio tem aqui hoje, quando eu for reencarnar, ele vai ser dissolvido. Então, vai haver uma segunda morte. Em relação, Eu né? ouvi uma palestra do Haroldo, ele falando, morrer, a gente morre, a gente vive uma vez. Sim, porque quando, É, por exemplo, Haroldo, quando eu morrer, o Haroldo morreu.
ele não existe mais. Existe um espírito que, né, que vai, quando Sim. retornar, vai retornar uma outra pessoa. Então, quando você fala, a gente só vive uma vez, você, agora, nesse momento, essa tua vida é a tua vida. Depois que ela acabar, o Haroldo morreu. Acabou o Haroldo. Vai vir Não. uma outra pessoa. A tua história, ele fala, tua história continua. Mas nesse momento é outra coisa, é outra vida. Ele falou mais ou menos isso. Mais É ou mais ou menos isso. Eu estou entendendo o que ele quis falar, que ele não entrou em detalhe. Que no livro Sexo e Destino, logo no início, o André Luiz pensativo, meditando, ele fala para nós. Nós vivemos em 2 tempos, que nem um jogo de futebol, né? 2 tempos. Primeiro tempo encarnado, segundo desencarnado. Aí acaba o jogo ali, no segundo tempo acaba o jogo. Não, eu nunca ouvi falar nesse negócio de prorrogação, inventaram isso aí, mas o jogo acaba aos 90 minutos. Né? Aí depois vem pênalti, é outra história. Então, quando vai reencarnar, tá? Deixou de ser Haroldo. Acabou o Haroldo. Ele viveu os 2 tempos dele. Encarnado e desencarnado. Aí vai ser outra personalidade. Então é isso aí. Toda vez que nós vamos reencarnar, aí os métodos mudam, tá? O método que eu botei entre a Terra e o Céu é um método de reencarnação simples. O método Segismundo já é uma reencarnação um pouquinho mais complexa. Há vários, né? A gente vai aprendendo na literatura espírita que existe, cada reencarnação é um caso em si, tá? Mas toda reencarnação que foi. É dissolvida, a palavra que eles usam, é dissolvida. A mãe vai gerar com ele, tá? Outro perispírito. Então, há aí também um chamado segunda morte, quando a luz está se referindo. Tá? Então, um caso, primeiro que ele colocou foi esse, reencarnação. Tá? E vamos ver o segundo caso, que é o que você falou. Vamos lá, Eli. Afrânio, Oi. Isso aí a gente pode definir como o sou e o estou, né? Sim. Estou. Porque eu estou hoje Roberto. Isso. Mas eu não sou o Roberto. Porque eu seria o Roberto se eu não tivesse que desencarnar para reencarnar. Mas como eu tenho que desencarnar, eu hoje estou o Roberto, mas vou deixar de ser o Roberto. Sim. Então, quando houver a segunda morte, que eu sou, né, para cima, para evoluir, né, que é o que o André vai falar aqui, né, por imperativos de evolução, é o que ele fala aqui. Quando houver essa segunda morte, que o senhor virá tipo Asclepios, né, não precisa reencarnar. Se reencarnar é só por motivo de missão, né, não há necessidade. É isso aí, depois vai subindo. Lá para cima a gente não tem nem ideia, né? Estou. De uma forma prática, né? Por exemplo, marido. Ele está marido. Ele não é marido, porque depois ele vai deixar de ser marido. A própria mãe, hoje, ela é sua mãe, mas ela está nessa encarnação sua mãe. Né? Você pode considerar ela sua mãe por muito tempo pela afinidade que você criou com ela, mas ela está mãe. Ela vai deixar de ser mãe. Né? Quando tudo se terminar. Ela vai ter uma outra vida, talvez mãe de outra pessoa, e aí por diante, né? Filho, está filho, não é filho, será filho até o final dessa reencarnação. É por aí. Tudo está, não é? Tudo está, não é? Né? O gato que vive contigo, ele está com você, ele não é de você. A gente é meu gato, não, ele está gato com você. Tudo é assim. O que o senhor Roberto falou é muito, muito bem aplicado. Tudo está, né? É uma diferença da aplicação do português. Não é, está. Que o que está pode deixar de estar a qualquer momento, né? O espírito é sou o espírito. Né? Agora, estou personalidades, de acordo com a reencarnação. Né? É isso aí. Eu estou o espírito. Eu sou o espírito.
O certo do ser é o espírito. O Você restante é eu. é espírito, está Roberto nessa encarnação. Exatamente. Não. Vamos lá, Eli. Tem acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual. Aqui embaixo tem uma observação. Perispírito, mais tarde será objeto de mais amplos estudos das escolas espirituais cristãs. Conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Olha só. O André Luiz queria seguir os caras de perto, né? Mas não foi possível, né? Falou, ó. Exatamente. Não, então desce aí da escada, vai lá pro primeiro degrau. Vai lá para baixo, fica lá. Eu fico pensando num fato que passou anteriormente. Você falou de reencarnação e tal. Né? Será meio difícil de você encontrar no plano espiritual com o André Luiz, tá? Ele não vai deixar tu reencarnar nunca mais. Ele vai estar me esperando. Vem cá. Vamos conversar agora. Ou talvez não, porque de uma certa forma você está divulgando, né? O livro dele. Mas em compensação está malhando toda hora. Ai. Bom, essa segunda forma aí, que nós falamos já, é a questão que a Consuelo tinha comentado também. Nós demos de exemplo o Asclépios, né? Aparece lá no livro Beijo da Vida Eterna, e o escritor lá fala para o André Luiz, olha, ele já perdeu a forma, tá? Nós não sabemos que ele é o quê? Um pingo de luz? Sei lá, algo. Mas já perdeu a forma, não tem ligação mais nenhuma. Assim com, né, nosso momento de reencarnacionistas, né? Ele já está lá. Está na última esfera da Terra. Ele continua as Asclépios para a gente entender. Sim. Cada um nome dele, mas ele não é mais só Asclépios. Ele era, ele deixou de ser. Ele agora é o espírito só. É a essência só, mais nada. É isso? Isso. Não, ele está encaminhada, mas é o espírito. Já não tem mais essa necessidade que nós temos, né? Nós temos. Bom, eu botei no Zap escolhendo o livro Entre a Terra e o Céu, e embaixo eu botei o mais abaixo, a última folha, o Missionário da Luz. Vamos ler primeiro o Missionário da Luz. Para a gente entender essa questão, eu não marquei, não, é? Já marquei no lugar errado. Marquei outra coisa. Esse problema é sério, gente. Eu vou ler uma coisa e começo a ler outra, acabo me enrolando. Aí tu falou, vamos ler primeiro o Missionário da Luz. Eu peguei primeiro Entre a Terra e o Céu. Não, tudo bem. Aqui Missionários é que página? Não, o Missionário, Roberto, o meu é maluco. O meu é a penúltima folha do capítulo 13. No meu é novo, é página 242. Quer dizer, o meu é 215, mas esse Missionários é meio assim, cada livro parece que tem uma edição o meu maluca. Missionários, que tem a capa igual do Afrânio, está na casa da minha mãe. Seu Roberto abre no capítulo 14 e volta uma folha, só isso, tá? É um travessão escrito. Não se esqueça, André. Foi assim que eu fiz. Eu fui lá no 14 e voltei. Tá? Tá, vai. Já você achou? Vai, pode ir. Achou, pastor? Está no Zap. Sim, estou aqui no Zap. Então vamos lá. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Então, quem são os elementos mais perfeitos daqui, do organismo mais perfeito? Nós, ser humano.
Tá? Nós procedemos da onde? Primeiro, né? Estudamos isso na Gênesis. Amebas, unicelulares, vem toda aquela... E a ciência hoje também mostra isso aí direto. Tá, então olha só, está explicando para a gente. Todos nós começamos da ameba. Vamos lá. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. Bom, olha só. Eu estou falando essa questão aqui que eu já vi muita gente ler isso aqui e acha que não há essa perda do perispírito, essa dissolução do perispírito. Se lá está falando aqui, é a formação do feto, isso aqui, que ele está explicando para a gente. Tá? O Alexandre está explicando no Missionário da Luz a formação do feto. Tá? Então, o que acontece? Houve uma redução espiritual, perispiritual do Segismundo, houve a associação dele com a Raquel, ali vai ser jogado, dissolvido esse perispírito, ele junto a Raquel vai começar a nova formação de novo perispírito, só que vai passar por isso tudo. O Segismundo, como ele estava Segismundo naquela forma, como é que ele vai voltar, ele, parte matéria, mente, para a formação desse feto como ameba, pássaro, réptil, etc. Se não houver essa dissolução, esse processo não vai, porque esse processo vai continuar até o final do nível máximo de evolução do organismo nosso aqui no planeta, que é o ser humano, o corpo humano. Tá? Eu não sei, mas eu acho que se fosse, um exemplo, um cachorro deveria passar por esse processo até chegar onde? A formação cachorro, gato, não sei. Mas o que dá para entender é que a formação daqueles fetos devem passar pelo mesmo processo. Se nós, que somos o organismo máximo do planeta, passamos, por que eles não? Só que eles vão parar onde eles precisam, no determinado momento onde há necessidade deles. É um pensamento, tá? Certo, gente? Ih, já deu a hora. Elisa. E agora? Vamos deixar isso para a semana que vem, então, né? Tem que ser, né, Cação? Então, vamos parar aqui nesse Sim, Acentuei, no livro Libertação, né? Semana que vem já vai ser que dia, seu Roberto? Dia 30 é hoje. Dia 10, dia 3, né? 3. Eu acho Não, que dia 3. 6, meia dúzia. 6. Que tem 31 6, amanhã, mas... dia 6. 6 do 1, já vou botar 6 do 12. 6 do 1 do 25. E a gente volta para essas duas paginazinhas. A gente lê o parágrafo para entender sobre essa que é a evolução do feto. A gente vê como o perispírito, no caso, ele é a plasticidade. Tudo bem, mas vai começar lá do zero esse novo perispírito, tá? Que no caso deixa de ser Segismundo, vai ser um novo filho da Raquel e do Adelino, certo? É o que nós estudamos no Missionários da Luz, para chegar, né, a essas novas situações. Porque eu já vi muita gente falando que não, o perispírito não há só a redução. Então, não há só a redução. No livro da Interterra, vai falar de dissolução, se eu não me engano a palavra. Dissolução. Está na página... Uma página depois que eu não botei, não. Está em ativo processo de dissolução. Nós vamos ler depois, na última página do Entre a Terra e o Céu. Eu botei 3 páginas. Tá? Então, a gente vai ver isso bem a fundo, porque, infelizmente, dentro do meio espírita, nós temos esse probleminha aí, mas é normal. A gente vai tentar chegar a melhor explicação possível aqui, né? Ok, gente? Deu a hora. Elisa, está sem som. Eu fechei o som porque os cachorros estavam latindo muito.
Estava tumultuando aqui. Até a minha mente já estava tumultuada. Então, esses cachorros aí foi o que eu falei, né? É nascendo cachorro. Se continuar, ia nascer gente, tá vendo? Mas aí vem toda aquela formação, né, principalmente do cérebro, que representa a caixa mental aqui no plano, né? Representa a mente aqui no nosso plano físico, né? É que Bom, os que estão em casa lá, tipo os que estão na rua. E os que estão na rua lá, tipo os que estão em casa. Entendeu? tudo é farra, sabia? Cachorro é um bicho que adora farra, meu Deus do céu. Eles Pois estão é. socializando, socializando. Eu estava. Deixa eu. Eu